Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Aqui o meu canal não, né? Aqui ao meu canal no YouTube. Glória a Deus por ter clicado nesse vídeo. E pela fé, sei que se tu acessou essa mensagem, né? Esse canal aqui, esse vídeo, creio que o Senhor tem algo para comunicar, para falar contigo. E como provavelmente tu viu aí na thumbnail, que né, o pessoal fala aqui no YouTube, o tema de hoje, desse vídeo aqui, desse primeiro vídeo aqui do meu canal, vai ser sobre renúncia. Algo que Deus tem falado desde a semana passada ao meu coração. E então, vou compartilhar contigo. E o texto base para essa mensagem é Lucas 9:23. E o 24 também, na verdade. Que vai estar escrito que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, né? Deve negar-se a si mesmo, tomar dia a dia a sua cruz e seguir-me. Vamos parar aí no 23, depois do correr do vídeo a gente vai para o 24. E sabe, a renúncia é algo muito primordial na vida do cristão. Em paralelo com isso, também dá para citar João 3,3. Que Jesus disse a Nicodemos, né? Em verdade digo, se não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Jesus, ele nos mostra com essas palavras que a evidência de que realmente nós seguimos a Jesus é a mudança, a transformação de vida. E como é evidenciada essa transformação de vida? Se antes eu vivia no pecado, eu era mentiroso, eu era um imoral, uma pessoa que era viciada, que era escrava dos prazeres desse mundo, eu já não sou mais, porque eu fui livre em Jesus Cristo. Se eu estou em Cristo, uma evidência é a transformação do meu entendimento. O que isso significa? Que eu não tenho mais as coisas seculares desse mundo como preciosa para mim. Antes, a minha prioridade era ter um ótimo emprego. Não que qualquer coisa que você está aqui seja errado, tá? Só pra deixar bem claro. Era ter um ótimo emprego, era ser bem sucedido financeiramente, era ter um carro bacana, uma casa da hora, ter uma mulher, um homem, um marido bonito, elegante. Minha vida era em prol disso, de construir o meu futuro com os meus planos. Essa é a visão secular de uma vida bem sucedida na grande parte, né, na maioria das pessoas. Mas quando então eu começo a seguir a Cristo, o meu entendimento, minha maneira de pensar, ela é renovada. E agora, para mim, o sucesso se resume a ser aprovado pelo Criador. Está escrito em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso é um bom resumo de qual é o foco do cristão: agradar o Criador. Se apresentar a Deus como um obreiro, como um trabalhador aprovado, que não tem do que se envergonhar. Eu te pergunto, se tu estivesse hoje diante do Senhor face a face, como tu está aqui comigo nesse momento, tu teria do que se envergonhar? De algum pecado, talvez encoberto? Aos olhos dos homens, porque aos olhos de Deus nada passa despercebido. Está escrito, os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Não tem como fugir da presença de Deus. Não há nenhum lugar tão alto que a gente possa chegar, ou tão profundo que possa nos esconder do Espírito do Senhor, ou seja, da consciência de Deus a relação das nossas atitudes, obras e ações, sejam elas boas ou más. Eu quero dizer, né, o objetivo aqui é falar que é necessário negar a si mesmo para viver com Cristo. É necessário se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. É necessário mudança de vida, mudança de mentalidade. Mudança no teu falar, no se comportar.
E buscar em Deus, né, um amadurecimento é algo crescente, não é algo que acontece, mudou do nada. Não, tu vai amadurecendo. Mas é buscar, ter um coração genuíno buscando a santificação, ou seja, a separação das coisas, do padrão desse mundo. Tendo então um coração cheio de amor, um coração misericordioso, tendo demonstrado na tua vida a bondade de Deus com as pessoas, a alegria, a paz, a paciência, a fidelidade, o domínio próprio. Tu não deve contas às pessoas, mas as pessoas ao teu redor precisam ver uma mudança de vida em ti. E daí eu te levo a tu pensar sobre isso. Houve uma mudança drástica em todos áreas, todos os sentidos na minha vida depois que eu aceitei Jesus? Ou até mesmo tenha me batizado? Se não houver mudança de mentalidade, arrependimento genuíno, o batismo nas águas, infelizmente, não passa de um banho. O batismo nas águas, né, nós cremos em Jesus, é vivenciar, ao paradoxo, vivenciar a morte do eu. Já não é mais a vontade do Samuel que prevalece mais. Não sou mais eu que determino os meus caminhos, o que é bom, o que não é. Eu não vivo segundo o meu coração, aquilo que a minha carne, que o meu eu quer. Porque enganoso é o meu coração. E totalmente corrupto. Eu não consigo conhecer. Eu não tenho nem essa capacidade de conhecer o meu próprio coração, porque ele é enganoso. Porque o meu coração, quando eu sofrer alguma afronta de alguma pessoa, por exemplo, eu, Samuel, carne, quero revidar, xingando, jogando na cara da pessoa, né, dando exemplo aqui. Mas o Espírito, o Cristo que vive em mim, o que ele vai fazer? O que ele vai querer que eu faça? Que eu não retribua o mal com o mal, mas que eu vença este mal com o bem. Que eu mostre amor, mesmo em meio ao ódio. Entendeu? A mentalidade do reino de Deus, ela é diferente. E nós, como cristãos, pessoas dispostas a seguir esse Jesus, precisamos ter essa mudança de mentalidade. Porque senão eu pergunto, que evangelho que a gente está vivendo? O evangelho é a prioridade na vida do cristão. Jesus, ele disse, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, no cristão, o foco não é o dinheiro, não é um relacionamento, não é uma pessoa, não é nem mesmo uma família, mas sim é o Senhor, é o reino de Deus. E sabe, uma reflexão muito profunda também que eu faço para mim mesmo. Será que o reino de Deus tem sido a minha prioridade? Eu tenho investido tempo no reino de Deus e não é sobre estar dentro de uma igreja, que é importante, é totalmente necessário, é bíblico. Mas é sobre o meu dia a dia. Que espaço Jesus tem tido no meu secreto, aqui quando eu estou no meu quarto? Que espaço que ele tem tido na minha rotina? É obrigado, Senhor, por eu ter acordado, conduz meu dia, amém? E de noite, obrigado por ter conduzido meu dia, amém? Sabe, é muito raso. Jesus, ele quer um relacionamento íntimo contigo. Ele quer que tu analise este livro, as escrituras, que tu conheça ele intimamente. Ele quer te revelar as belezas do evangelho. E para isso tu precisa buscar ele. E para buscar ele nós vamos ter que negar nós mesmos. Ter que negar, não que seja errado novamente. Negar talvez de quando chegar em casa, naquele período de descanso, de ver aquela série. Que não vai agregar em muita coisa. Mas daí a gente vai negando a nós mesmos, porque a nossa vontade era fazer aquilo. Mas por amor a Deus e amor a nós, a gente vai lá e dedica meia hora de leitura da Bíblia. Ou dedicar aqui 15 minutos em oração, que seja. Comece a fazer isso, a pequenas renúncias. Comece a mudar, a rever as tuas prioridades. E veja a transformação que Deus vai fazer no teu coração. Bom é viver com o Senhor, lado a lado. E no versículo 24... complementando, na verdade, tudo isso que eu estou falando, né? Vai estar escrito: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Mas vamos no 25 também. Porque que proveito tem ao homem se ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo?
Ou seja, que proveito nós temos em termos tudo que o mundo considera como tudo, quando na verdade estamos vazios daquele que realmente é todas as coisas, no caso de Deus. O que adianta nós temos uma boa reputação, dinheiro, voltando falando, uma boa casa, um bom emprego, seja o que for, se nós não temos a Jesus? Por quê? Isso aqui, né, vai virar pó um dia. Do pó eu vim, pro pó eu voltarei. Mas existe uma alma dentro de mim que ela é eterna. E dependendo dos meus posicionamentos aqui e agora nessa vida, vai determinar se ela passará a sua eternidade no inferno ou no céu. E é necessário nós negarmos a nós mesmos e seguir a Cristo, carregar nossa cruz, levar essa mensagem do Evangelho com a gente, impactando a vida das pessoas, quando tiver oportunidade, pregando a palavra. Mas às vezes não vai ser pregando, vai ser se comportando de maneira adequada, como Jesus se comportou. Claro, exigente né, o nosso modelo, né? É o cara perfeito. Mas ele fala, né? Sede perfeito assim como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Ou seja, Jesus ele deixa bem claro que deve ter essa busca de nós andarmos por caminhos irrepreensíveis diante das pessoas, para que elas possam glorificar a Deus pelo fato da gente dar frutos, ou seja, delas serem conduzidas à verdade, à palavra de Deus, à vida cristã, através daquilo que ele viu na tua vida, a transformação que essa pessoa viu no teu caráter, da maneira de tu agir que é diferente, do brilho do Espírito Santo que tem aí dentro de ti. É assim que Deus faz. Eu espero que de alguma maneira tu tenha sido impactado com essa mensagem. Se tu sentir no teu coração, envia para algum amigo, para uma amiga, para um familiar, e que Deus te abençoe e te conduza a todo o tempo, em nome de Jesus, e que venha cair em um terreno fértil, aí no teu coração, essa mensagem aqui. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, sempre, sempre. Somente somos instrumentos. A glória dele. Deus te abençoe.